tentações. Eu pesquisando sobre isso e lendo os livros sobre esse tema, a gente ri ao mesmo tempo, fica sério, aproveita para refletir e fica pensando, meu Deus, como as tentações fazem parte da nossa vida. Todos nós enfrentamos no nosso dia a dia as tentações que surgem. Muitas vezes nós não temos consciência disso, porque o nosso pensamento vai fluindo, né? E vai acontecendo. E a gente não percebe que as tentações estão tão perto. Então aqui, por exemplo, nós temos a tentação da riqueza, do luxo, os vícios do cigarro, falta aqui a bebida, mas da gula, né? A gula que é uma delícia, olha só que bolo delicioso. Então nós temos muitas tentações. E essas aqui, que são as tentações morais, que é a fofoca, é o melindre, a maledicência, a mentira, a enganação. Então, essas são as tentações morais. Então nós temos uma divisão. Nós temos uma divisão de dois tipos de tentações. A dos vícios materiais e a dos vícios morais. Nós vamos falar um pouquinho dos materiais, mas principalmente das morais. Dos vícios morais, que é o que está dentro da doutrina espírita, que mais a gente lê sobre isso. Mas primeiramente vamos ver aqui o que seria tentação. O que seria tentação na realidade? Geralmente as pessoas dizem a tentação do pecado, o pecado da carne, o pecado do sexo. Mas a tentação ela é muito além disso, né? A tentação é impulso para a prática de uma coisa censurável, que seja uma coisa que não pode e que não é recomendável. Então é uma coisa censurável e não recomendável, isso é tentação, fazer algo que eu não posso, que não deve ser feito. Então, dentro disso nós temos muitas coisas, né? Ninguém na Terra é perfeito. Logo, estamos todos sujeitos às tentações, todos nós. Que nos acompanhem pela vida fora até que tenhamos integral controle sobre elas. Motivo pelo qual não podemos esquecer da lição ensinada por Jesus. Vigiai e orai, para não cair nessa tentação. Essa frase é antiga, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. O que quer dizer isso? Então todos nós podemos cair em tentação, porque somos espíritos imperfeitos. Todos estamos em fase de progredir. Inclusive vigiar e orar no Evangelho consta em alguns lugares, e até em Tiago também, onde que ele fala, cada um é tentado, cada um porém é tentado pela própria cobiça, pelos próprios desejos, sendo por esta arrastado e seduzido. Então todos nós temos desejos, e por conta desses desejos é que nós somos arrastados e seduzidos, e é aí que a tentação faz parte disso. Os nossos desejos são bons ou são ruins? São nobres ou são pobres de pensamento? Quais são os nossos desejos? Eles ajudam ou prejudicam pessoas? De onde vem então a tentação? Para enxergar? A tentação é exatamente a exteriorização de nossas próprias tendências inferiores, onde deixamos aflorar a realidade do nosso íntimo. Então, a tentação vem de dentro de nós, dos nossos desejos inferiores, ou seja, as coisas que não são boas. E qual é a profundidade disso? Aí depende de cada um de nós. O quanto eu deixo os meus desejos tomarem conta da minha vida, do meu dia a dia. É a invigilância que permite que as nossas más inclinações surjam, favorecendo a criação de ambiente com sintonia negativa. Então, quanto mais eu me observo, ou seja, eu vigiar e orar, eu vigio as minhas atitudes, os meus pensamentos, mais eu posso controlá-los. Porque a gente sabe o que é certo e errado. A questão é, quando eu vejo aconteceu, por exemplo, a tentação de uma agressão com alguém, um desentendimento com uma pessoa da família, e vem aquela tentação, vem aquele impulso e eu agredi e depois me arrependo.
Foi sem pensar, mas ele veio de uma emoção que a gente teve numa situação de desentendimento familiar. Então eu crio um ambiente negativo por conta de tentações, de impulsos que eu tive sem querer. Fora aqueles que a gente provoca, né? Pensando, né? Vou prejudicar esse, vou prejudicar aquele, não vou perdoar esse, não vou perdoar aquele. Porque o perdão, ele é um antídoto maravilhoso, né? E o que você pode fazer? O que nós podemos fazer, então? O que nós temos aqui? Identificar nossas fraquezas. Esse aí tem um fardo pesado para carregar, né? Uma perna está lá atrás que o peso é grande. E o nosso peso? Então, vamos identificar primeiro eu trouxe aqui algumas fraquezas nossas por conta das tentações, né? Essa frase aqui eu encontrei e achei bem bacana, porque é isso que a gente fala mesmo, né? As pessoas costumam dizer que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Mas por que arrebenta no lado? Porque é mais frágil. É porque a gente não está vigiando, não está controlando, não está cuidando. Quando nós percebemos, a corda rompeu. E aí a gente corre atrás para tentar consertar, para tentar resolver, e aí fica difícil. E nós precisamos sempre perdoar, refazer e recomeçar, né? Às vezes, quando a gente vigia mais os nossos pensamentos, a gente tem que pensar em situações que vão acontecer. Tem muitos que a gente não prevê, mas muitas coisas a gente sabe. Alguma coisa que a gente vai conversar com alguém, com um familiar, no trabalho. Então, procure prever situações tentadoras. Por exemplo, sobre a gula. Vamos pensar sobre um desses, né? A gula. Eu não posso comer doce. Tenho diabetes, ou vou engordar muito, ou alguma coisa assim. Sei que eu não posso experimentar, mas você não, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, a tentação vem, ai, tão bonita aquela fatia de bolo ali, tão bonita, só um pouquinho. Eu consigo ficar em pouquinho? Se eu não consigo ficar em pouquinho, eu não devo nem tentar, nem testar. Então, se a gente não consegue ficar em muitas coisas num pouquinho, a gente não deve nem testar. Mas aí vem a tentação, né? Como segurar? Então pense em situações que é bem provável que surja uma tentação, daí planeje o que fazer para resistir. Eu citei do doce, mas tem muitas outras coisas, tem bebida, tem cigarro, tem coisas que não pode nada. Tem as fraquezas morais também, né? Depois a gente vai falar na frente um pouquinho sobre isso. Reforce suas convicções. Como poderia cometer uma maldade se tem fortes convicções pessoais sobre o que é certo e errado? Mas vamos lembrar de uma coisa: o meu certo e o meu errado, às vezes não é o certo e o errado do outro. Então, se eu tenho dúvida do que é certo e errado, eu tenho que pensar na seguinte frase: isso aqui vai fazer bem para mim e para o próximo? Se faz bem para o próximo, está certo. Porque muitas vezes eu penso que meu ponto de vista está correto, mas o outro também acha que o ponto de vista dele está correto. E aí, quem está certo? Então o que eu faço? Ele faz bem para o próximo? Eu ouvi o próximo? Aquela questão de ouvir para conciliar. Então, reforçar sempre as convicções do que a gente acha que é certo, principalmente se está dentro dos ensinamentos de Jesus. Agora, eu não posso impor as minhas certezas perante o próximo. Eu preciso sempre analisar em que nível eu estou e o outro. Cada um está numa escala, num grau de evolução, porque nem todos entendem da mesma forma, né? Hoje, por exemplo, e nas outras palestras que nós temos aqui, cada um tira para si o que é mais importante, o que mais tocou. Quais foram as palavras e os textos que mais tocaram? Cada um vai tirar em frases diferentes, temas diferentes, porque onde que me toca? Toca de forma diferente em cada um, né? Escolha os amigos que vão ajudá-lo. Então, se eu não posso beber, eu não posso andar com amigos que bebem, se eu não consigo resistir à tentação da bebida. Eu preciso me afastar desses lugares que me levam a isso se eu não consigo resistir. Se eu não posso comer pizza, porque tem massa, porque eu tenho intolerância a glúten, eu não posso ir na pizzaria, ou eles têm alguma coisa que oferece sem glúten.
Então, se a gente não consegue resistir a uma tentação de só um pouquinho ou nada, a gente tem que se afastar das pessoas que nos levam a isso e situações também, lugares. Então, é aquela questão de pensar, de vigiar os pensamentos para ver o que a gente faz. Vigia os pensamentos, né? Não é vigiar o outro, é a gente se vigiar os pensamentos e as nossas atitudes e orar pedindo ajuda. Não é só orar. A oração ela ajuda, mas se a gente não tiver uma ação, porque oração, orar, ação. Então a ação é que me ajuda a realmente seguir no caminho de melhora se eu tenho interesse em evoluir, né? Evite situações que tornam mais difícil resistir a uma tentação. Já falei para vocês antes sobre as situações. Então são pessoas, amigos que nos ajudam a crescer, a evoluir, são ótimos amigos. Aqueles que nos levam à tentação, que fazem mal a nós, a gente precisa conversar com essas pessoas. Olha, isso não me faz bem, não quero isso para mim, não dá para a gente mudar? Que às vezes não precisa mudar de amigos, a gente tem que falar o que a gente pensa de uma maneira de diálogo, não de imposição, né? E aqui então temos alguns tipos de tentações, de tentação material. Dá para enxergar lá atrás, né? Eu adorei essa figura. Sabe que a gente se sente preso assim quando a gente está envolvido com drogas, com bebidas, sexo sem limites, sexo promíscuo, cigarro e bula? Sabe que a gente se sente preso? Acho que sim, né? Porque a gente quer fugir daquilo e não consegue, quer fugir das drogas e não consegue. As pessoas viciadas, as pessoas com problema de drogas, elas sofrem, a família sofre e não consegue sair da situação. Da bebida é a mesma coisa, do sexo, do cigarro, da gula. É um sofrimento, muitas vezes nem solitário, é um sofrimento que leva a família junto. Cada um tem os seus vícios materiais. Tem gente que não tem nenhum desses vícios materiais. Que bom, tem os morais. Porque como nós vimos lá na frente, todos temos um problema de tentação. Todos têm essa dificuldade. Mas a gente consegue eliminar um e outro, melhor ainda, são menos vícios que precisamos trabalhar em nossa vida. Então a tentação é alguma coisa que nos impulsiona a fazer algo que não estamos muito certos da nossa capacidade de resistir. Não garantimos a nossa existência, mas fazemos. Né? Aquilo que eu falei antes, né? Vamos experimentar, vou tentar, depois no final não consegue mais resistir. E aqui temos então, que no Espiritismo falamos muito, são sobre os tipos de tentação, que seriam os vícios morais. Então vamos ver aqui alguns tipos que nos levam à tentação, né? Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui me leva ao final de semana. E tem gente que diz, passei sábado e domingo dormindo, o dia inteiro. Porque eu precisava descansar, eu precisava de repouso, né? A gente não fala isso. Né? Sábado e domingo, eu fico pensando, eu também gosto, às vezes eu dormir um pouquinho mais, mas eu não consigo muito. Porque eu penso assim, a gente não está aproveitando o dia, não está aproveitando o final de semana. Então, olha só o que fala o Evangelho, né? O livro de Chico Xavier, Palavras de Vida Eterna. O que eles falam sobre os tipos de tentação morais? Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade, ou seja, nós nos tornamos preguiçosos, porque o nosso corpo e a nossa mente se acostuma a ficar sempre em repouso e, portanto, a gente acaba não tendo vontade de fazer nada. Aí nos tornamos pessoas inúteis e com isso acaba acontecendo também o quê? Ficamos infelizes, porque ninguém quer ser inútil. Todo mundo quer ter uma utilidade para o trabalho, para alguém da família, para si próprio. Sentir e olhar, dizer, eu faço alguma coisa, eu estou realizando algo. É que nem aquela história que a gente vai no asilo domingo. Né? Ir ao asilo é algo que a gente faz uma vez por mês para levar o quê? Carinho, atenção e alegria aos idosos. Quem vai me sentir tão útil, foi tão bom, me fez tão bem, porque a gente faz exatamente o quê? Um trabalho de utilidade para nós mesmos e para o próximo, né? Outro, inteligência parada e mãos paradas, um pouco parecido com o de cima, mas aqui fala também da inteligência. É não ler, não estudar, não ver uma palestra, não trabalhar a mente, não desenvolver o intelecto.
O que acontece? A pessoa já fica com memória fraca, mas o que está treinando a mente? Então nós precisamos treinar a mente para adquirir mais conhecimento, seja sobre o que for. Mas para desenvolver a mente, para não ficar preguiçosa também, porque a mente também fica preguiçosa. A minha sogra, ela morreu fazendo palavras cruzadas aos 75 anos de idade. E ela todo dia fazia uma página ou duas, ela dizia assim para mim: eu faço palavras cruzadas porque dentro dos estudos da medicina dizia que as palavras cruzadas te forçam a refletir e pensar. E buscar no fundo, que resposta eu tenho para essa pergunta aqui? Então ela treinava porque ela não queria ter problemas de memória. Então, inteligência parada impõe paralisia ao coração, inércia, né? E cai na cegueira. Quem não conhece, não vê, né? Outro tipo de tentação moral, da crítica. Esse aqui é comum, né? Criticar é fácil, elogiar é difícil. Então, quando diante da crítica, observa a facilidade com que julgamos, né? Sem pensar. E pondera que serias igualmente compelida à mesma crueldade se não fosse a prudência. Então, quando alguém critica, a gente acaba criticando de volta. Muitas vezes a gente não critica porque a gente pensa: opa, não devo fazer isso. Já é um alerta. E nós muitas vezes falamos do outro, mas nos comportamos igual. O outro me ofendeu, eu dei o troco. Não fomos cruelmente igual. A gente não lembra que a gente agia igual. Então, se eu não quero ser igual a uma pessoa que tem atitudes que eu não concordo, eu tenho que lembrar de não agir igual. Não dar o troco, não é olho por olho, dente por dente. É ser diferente, é ser melhor. Ouvir muitas vezes calado. Esperar o momento certo para conversar. Aqui eu coloquei, tem um site chamado Espiritinhas, que é de evangelização infantil, e tem essas figurinhas aqui que eu me lembrei que ele encaixa muito bem sobre essa questão da crítica e da maledicência, onde o João encontra o papel no chão e vê que é de Maria. Então ele pega, dá para ver lá atrás? Dá, né? Dá para ver bem. Pega o chão e coloca na mesa da Maria, que ele encontrou perdido. Uma pessoa com uma boa intenção, querendo ajudar. O que essas pessoas aqui que não sabem de nada pensaram? Olha lá, o João se metendo no trabalho de Maria, criando uma fofoca. Não é assim que às vezes agimos em nossa vida? Às vezes falamos mal de alguém e nem sabemos o que está acontecendo. Mas quem sabe? Nós não vigiamos o que falamos. Né? E por isso que tem a primeira parte dizia: todos nós caímos em tentação, porque a gente esquece de vigiar o que pensamos e o que falamos. Outro item das tentações morais, a vaidade. A vaidade, quando ela surge nos recessos do coração, reconhecerás que também estaria tentado a portas da fortuna e do poder. Então, se eu tenho chance de me vestir, de agir dentro, né, aumentando a vaidade pessoal, isso já abre as portas da fortuna, do poder, e eu já vou me perdendo aquilo, e vem a tentação aumentando, e se eu não tenho uma responsabilidade, se eu não estou vigiando e cuidando das minhas atitudes, eu me perco nesse caminho também, da vaidade. Porque a tentação da riqueza é grande. Mas no próprio Evangelho fala que, às vezes, que a riqueza vem para muitas pessoas como prova para ver o que ela faz com essa riqueza, se ela está usufruindo sozinha ou ela está usando essa riqueza para ajudar o próximo. Então são provas, não é? Porque é mais beneficiado ou menos, assim como a pobreza também, né? São provas. E a mentira? Eu li numa revista chamada História, uma matéria sobre a mentira. Eles fizeram testes, os psicólogos fizeram testes com as crianças, e eles fizeram um desenho numa folha e disseram para 10 crianças, dividiram em 2 grupos, 10 crianças para um lado e 10 para o outro lado, e disseram para eles o seguinte: nós desenhamos alguma coisa aqui, vou botar lá atrás, mas ninguém pode olhar, bastava olhar para trás que eles poderiam olhar. Quando voltaram, os psicólogos perguntaram para eles quem olhou, e eles viram quem olhou.
pelo vídeo. Então eles sabem quem olhou e quem não olhou. 30% disse que não olhou, mas tinha olhado. Então a gente mente numa coisa tola. Aquilo não servia para nada, era só para testar se tem. E assim fizeram com adultos também. Então nós muitas vezes mentimos só porque não queremos ser verdadeiros. Não conseguimos ser verdadeiros com as pessoas, não conseguimos muitas vezes dizer não. Quantas vezes como pais não conseguimos dizer não para o filho e inventamos uma história? Em vez de dizer não, você não pode, ou você não vou fazer isso para você, eu não vou dar, inventa uma história, não posso por isso, por aquilo, porque a gente quer amenizar. E aí mentimos. Então, a mentira, ela é sutil, mas ela não é só forte, mas ela é sutil também. Mentimos porque queremos enganar, porque não podemos falar a verdade, porque temos medo. Quantas vezes mentimos para alguém porque temos medo de dizer a verdade para essa pessoa? Não é sair daqui agora vou dizer toda a verdade que a pessoa tem que ouvir. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Mas a gente tem formas e formas de falar as coisas para as pessoas. Porque traímos a confiança. Porque julgamos. E por raiva, né? Muitas vezes. Eu quero que a pessoa se dê mal. Aí mentimos, contamos algumas histórias. E se não tivermos cuidado, somos arrastados em situações complexas, destruindo relacionamentos por conta da mentira. Então, a tentação da mentira é muito grande também. Por vários motivos. Por fraquezas, não só porque queremos enganar. Não porque somos pessoas boas ou ruins. Muitas vezes uma pessoa muito boa, ela mente várias vezes porque ela não consegue dizer a verdade. Então a mentira não faz parte somente das pessoas que praticam maldade, mas das outras pessoas também. Por isso temos que ter cuidado. E a agressividade? A tentação da agressividade. Por que eu coloquei? Temos muitas tentações. Mas por que eu coloquei da agressividade? Porque ela vem no impulso. Surge um momento de raiva. Surge um momento que algo acontece na nossa vida que a gente não gosta. Que alguém nos disse alguma coisa que nos magoou. Aí vem a tentação da agressividade. Por isso do vigiar, de prestar atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Por exemplo, hoje de manhã eu estava indo para o trabalho e ouvi um padre falando na rádio, que hoje começa a quaresma, né, de jejum. Ele falou sobre o jejum do alimento, da bebida, ele disse, por que não temos o jejum das agressividades? Eu tenho aqui isso aqui como exemplo. Por que não escolhemos 40 dias não ser agressivo com ninguém? Ou outros, de não mentir, de não enganar, ou de tantos outros, né, da vaidade. Tem tantos tipos de defeitos morais que nós podemos trabalhar, cada um tem o seu que é mais forte. Por que não jejuar na agressividade e a verdade? E aqui, falando um pouquinho da fofoca e do maledicente, então, eu usei esses exemplos aqui de tentações. Então, quem é a pessoa que é maledicente, que é fofoqueira, usando da mesma forma? A que fala mal, aquele que critica, a que só enxerga os defeitos dos outros, os pontos fracos, não vê os pontos positivos. E quando a gente está com raiva, a gente sente mais, a gente só vê defeitos mais ainda, não é verdade? E comenta só as tristezas, as doenças das pessoas, ao invés de ajudá-las a curá-las. O tempo todo denegrindo a imagem da pessoa, só falar de coisas tristes, deprimentes, queixa-se de tudo, se queixa de tudo, não vê nada de bom. E é uma pessoa que espalha o desânimo em tudo, desconfiança, sempre, né? Olha, tem que desconfiar da pessoa. Não, mas eu acho que ela está sendo correta. Não! Tem que prestar atenção que ela, né, cria desconfiança. Então, aqui, aonde que a gente se encaixa nessa parte aqui? Então, prestar atenção nesses defeitos morais para a gente não cair em tentação para praticar a mesma coisa. Tem uma outra aqui que se fala muito, né? Eu sou tentada porque alguém me influenciou. Ou um amigo, ou o diabo, como se diz, né? Satanás, não tem isso, né? Eu fui mal influenciado, a culpa não é minha.
Então, embora queiramos culpar terceiros ou as más companhias pelas nossas tentações, ou o demônio, como alguns falam, né, que nos atentou, ou ainda que Satanás nos arrastou, devemos lembrar que temos o livre-arbítrio, a livre escolha e a vontade própria, pois somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não é verdade? Nós escolhemos, somente nós, ninguém mais. Não podemos culpar nenhum terceiro pelas nossas ações. Se a gente lembrar disso todo dia e assumir para si o que nós somos responsáveis, com certeza nós vamos conseguir ser melhor. A reforma íntima. O que é ter reforma íntima? É fazer a nossa transformação. Mudar, deixar de ser um homem velho, ou seja, uma pessoa de hábitos antigos e ultrapassados, com muitos defeitos morais, para ter novas qualidades. A reforma íntima é a nossa transformação de pessoas mais ou menos para pessoas melhores, pessoas ruins para pessoas melhores, ou seja, é querer mudar, ser uma pessoa melhor. E aqui trouxe de 2 evangelhos novamente a frase do vigiai e orai. Se nós olharmos o evangelho, ele cita muitas vezes. Jesus, em suas palestras públicas, ele citou muitas vezes do vigiai e orai. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha quantas situações a gente teve hoje aqui de aprendizado para lembrar de vigiar. Né? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso de carne é fraca é bem popular. Né? A carne foi fraca, traí, pois é, carne fraca. Né? E novamente, em Marcos também, vigiar e orar para não entrar em tentação. Então, Jesus falou isso muitas vezes, porque 2000 anos eu sabia que era difícil. Né? Depois, com os ensinamentos dele, nós fomos tendo mais clareza sobre o que devemos ou não devemos fazer, sobre o caminho do bem. Mas mesmo assim, ainda caímos em tentação. Vigiar os pensamentos. A natureza dos nossos pensamentos é que determina a nossa felicidade ou infelicidade. O que nós queremos, o que nós pensamos. Somos mais ou menos felizes de acordo com os nossos pensamentos. Então nós precisamos diariamente pensar em coisas boas. Veio uma ruim, pense numa boa. Veio uma ruim, pense numa boa. Até conseguir montar a mente, para ter uma mente positiva. Porque quanto mais positiva a nossa mente, mais felizes seremos. Porque nós vamos andando e pensando, eu penso coisas boas. E é importante a força de vontade. Só ter pensamentos bons sem força de vontade é difícil. Então nós temos que ter força de vontade, determinação. Eu vou pensar coisas boas, não quero pensar coisas ruins sobre aquela pessoa. Não quero pensar coisas ruins sobre aquela situação. Quando nos deixamos levar por más sugestões, então elas vêm, mas a gente que deixa levar não pelas más sugestões, abrindo nossa guarda para pensamentos e atitudes menos dignos, inimigos ocultos invadem nossa casa mental e nos atormentam. Aqui eu quero falar para vocês um pouco da influência espiritual dos espíritos, que são pessoas desencarnadas, que de repente podem nos influenciar bem ou mal de acordo com os nossos pensamentos. Se eu tenho um pensamento triste, infeliz, viciado, vão se aproximar espíritos também nessa mesma vibração. Que eu estou vibrando. Por isso, quanto mais nós vibramos coisas positivas, mais nós vamos ter espíritos próximos de nós, positivos, nos incentivando ao bem, nos incentivando à felicidade. E assim também pessoas. Né? Quando a gente está muito mal e tem uma pessoa que está bem, ou ela te muda ou você muda ela, mas ficar juntos é muito diferente. Então, a que está bem, ela tenta te mudar. Não, fique melhor, fique melhor, fique melhor. Não é assim que acontece? Por isso que quando a gente está mal, a gente sempre procura que tipo de pessoa? As pessoas que nos levantam a moral. As pessoas que nos querem ajudar, não as que choram junto. Porque os que choram junto não vão conseguir ajudar. Então, vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se, cuidar e olhar para si mesmo. E quem diz cuidar é igualmente trabalhar e defender-se. Né? Então, eu já falei para vocês sobre isso. Que a gente precisa agir, trabalhar para não se sentir uma pessoa inútil.
E orar. Orar é para fazer ligação com Deus. O religar-se, estarmos juntos com a nossa fé, com o nosso bem-estar, ter crença, adorar, fazer oração não significa ficar só em silêncio, significa agir também dentro dos ensinamentos de Jesus. Comungar com o poder divino, que é o crescimento incessante para a luz e o amor. É serviço incansável no bem. Quanto mais a gente pratica o bem para a gente e para o próximo, mais felizes seremos. E uma outra lição do apóstolo Paulo, né? Paulo traz muitos ensinamentos para nós. A gente usa isso nas escolas também, essa frase, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, muitas coisas nós podemos. Por exemplo, podemos comer muito, não é contra a lei. Podemos fumar, não é contra a lei. Podemos beber, não é contra a lei. Podemos mentir, dependendo se não está em juramento, não é contra a lei, mas é lícito. Está dentro, pode ser feito. Então, mas não me convém. Lembre dessa frase: tudo eu posso. Quase tudo eu posso. Mas eu devo? Não devo, né? Muitas coisas. E se a gente não consegue só um pouquinho de alguma coisa, precisamos fugir. Que nem esse corredor aqui, ó, fugindo daquela bomba que quer agarrar ele, mas não consegue pegá-lo. Porque ele foge do que ele não consegue, das tentações. E aqui finalizando, então, uma mensagem aqui do livro Sândalo para vocês, que diz o seguinte: somos todos filhos de Deus. E como tais, precisamos nos aceitar como somos, mas sem nunca nos acomodar. Sejamos a cada dia melhor do que fomos ontem. Enfrentemos todos os problemas e tribulações da nossa vida, na certeza de que Jesus, nosso divino amigo, vai à nossa frente na escalada de qualquer montanha que tenhamos que percorrer. Jesus sempre está conosco, sempre nos estendendo a mão. Basta a gente ter fé, acreditar e agir, né? Para não se acomodar. E aqui então, encerrando, temos uma oração maravilhosa, que é de conhecimento de todo mundo, que fala exatamente sobre a tentação. Que oração é essa, né? É a oração do Pai Nosso. Então, eu gostaria de encerrar essa palestra com um pedido que todo mundo reze junto à oração do Pai Nosso, porque ela fala exatamente para não cairmos em tentação, para a gente sair daqui com uma vibração boa, para nós sairmos daqui